Olá, hoje eu venho aqui falar mais uma vez sobre a antipsiquiatria e os efeitos colaterais das drogas psiquiátricas. Bom, já é sabido que a psiquiatria biológica empresta um modelo médico, suas práticas, o seu modelo de abordagem, suas questões de manuais, sua linguagem, sua postura, o modelo médico objetivo para a psiquiatria se tornar biológica. Isso efetivamente ficou mais forte a partir do DSM-13, em 1980, com a força-tarefa do Spitzer, que foi o grande cara que trouxe essa cientificidade, emprestou da medicina objetiva a linguagem, a postura, os manuais e justificativas médicas para as drogas psiquiátricas e as doenças mentais. Então, já sabemos que a psiquiatria biológica empresta da medicina todo o seu aparato conceitual, prático, epistemológico. E uma das justificativas médicas que as psis, que são a favor das drogas psiquiátricas, dão para quando um pai, uma mãe, uma pessoa vai procurá-las e diz, olha, mas dizem que essas drogas têm efeitos colaterais muito fortes, são altamente viciantes, daí as psis, no alto da sua sabedoria psiquiátrica, neurológica, neurocientífica, dizem, não, mas até uma aspirina, até um antibiótico qualquer gera efeitos colaterais. Eu vou ler aqui para vocês essa justificativa que elas dão como se fosse médica, né? Então, se um remédio, um medicamento que é para curar uma inflamação na garganta ou alguma outro mal que num órgão específico gera efeitos colaterais, então é a mesma coisa que acontece com as drogas psiquiátricas. E eu vou ler aqui para vocês uma pequena, muito pequena lista dos efeitos colaterais das drogas psiquiátricas, em que graças a Thomas Szasz e outros antipsiquiatras norte-americanos fizeram um movimento enorme, forte, juridicamente, para que a indústria farmacêutica colocasse, que obviamente ela não colocou de início, não interessava a ela, os efeitos colaterais das drogas psiquiátricas e que fizesse a taxonomia correta delas, colocando elas do lado das anfetaminas, heroína, cocaína, e colocasse uma tarja preta de remédios altamente viciantes. Tudo isso foi uma luta jurídica, não foi de bom grado e boa vontade que a indústria farmacêutica fez isso. Foi uma luta jurídica feita por antipsiquiatras ou pessoas ou humanistas que estavam muito preocupados com os efeitos, fundamentalmente em crianças e adolescentes. Então, eu vou ler aqui para vocês alguns efeitos dessas drogas psicotrópicas. Gera comportamentos agressivos ou violentos, ideações homicidas ou suicidas, provoca extrema irritabilidade, agitação, hostilidade, impulsividade, acatisia, sensação de ansiedade, estupor, alucinações, confusão mental, problemas de tireoide, visão turvada, problemas de coordenação motora, violentas dores de cabeça e etc. Mas e aí, né, as psis, no alto da sua sabedoria, ou os psis, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras ou as, tanto faz, argumentam que qualquer antibiótico pode gerar efeitos colaterais, como náusea, indigestão, vômito, diarreia, né, cólica, dor de estômago. Mas o centro do argumento aqui é justamente a palavra, a expressão efeito colateral. O que é um efeito colateral? Essa expressão vem da medicina objetiva, que trata de órgãos e doenças em órgãos. Órgãos que existem e que são afetados visualmente, seja por instrumentos de tecnologia, apalpando visualmente, estão ali. Objetivamente existem. Essa expressão, efeito colateral, vem da medicina para medicamentos que atingem um mal que existe, seja na causa ou nos sintomas desse mal. As pessoas também adoram dizer que
dar drogas psiquiátricas para uma criança, para uma pessoa, é como dar insulina para diabetes. Outra falácia, outra falta de informação, outra bobagem médica repetida, que nem papagaio, porque assim deve se ensinar na faculdade. Uma inflamação na garganta existe. Ela está lá, objetivamente, um órgão que existe. O antibiótico, que atinge uma doença objetiva, como uma inflamação na garganta, se a partir do terceiro dia a gente não ficar melhor, é porque o medicamento, né, não está combatendo, tem algum problema nesse medicamento, tem que nos gerar uma melhora, visivelmente a inflamação tem que diminuir. Mas vá que ele atinja, né, foi dado o antibiótico correto, ele atingiu a inflamação, e ele curou ou os sintomas ou a causa daquela doença. Nesse caso, efeito colateral são os males paralelos causados a outros órgãos que não estavam afetados pela doença. É um efeito colateral nesse sentido porque existe um alvo que foi atingido pelo medicamento, uma doença existente, que foi atingida, mas colateralmente outros órgãos foram atingidos de forma secundária. Então, só existe o efeito colateral porque é um alvo específico que foi atingido, que foi curado, por exemplo, inflamação, mas atingiu outros órgãos. Isso é efeito colateral. E o fundamento dessa expressão é que há um alvo a ser atingido. Há uma doença específica, num órgão específico. Quais são os efeitos colaterais da cocaína? Quais são os efeitos colaterais da heroína e do crack? Não existe efeito colateral dessas drogas, porque elas não foram feitas para atingir nenhum alvo específico no organismo. Tudo que elas provocam são efeitos primários da substância. E é exatamente isso que acontece com os psicotrópicos, porque eles não têm efeitos colaterais, pois eles não atingem nada de específico no organismo. Não tem um desequilíbrio químico no cérebro no qual eles têm que atingir, que foi verificado através de instrumentos tecnológicos médicos. Isso é uma suposição, que até hoje não foi provada. Sempre cai por terra. Então, se tem uma droga que não tem nada de específico a atingir como doença no órgão, ela não tem efeitos colaterais. Só existe efeito colateral se há uma doença objetiva existente no órgão. Segundo a comissão, aqui eu vou ler para vocês uma frase aqui, a segunda comissão dos cidadãos sobre os direitos humanos à não medicalização, a CCHR, vocês podem procurar no site, na internet, a Ritalina é classificada pela Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos como Schedule II, uma classificação reservada para as drogas mais perigosas e viciantes que podem ser prescritas. Narcóticos na mesma categoria de abuso que a morfina, o ópio e a cocaína. Também é classificada pela Convenção Internacional sobre Substâncias Psicotrópicas na mesma categoria de abuso de anfetaminas, PCP, drogas alucinógenas como pó de anjo, e metanfetaminas. Olha só, se uma psi ou um psi quiser usar o argumento da aspirina ou do antibiótico, deveria ter mais estudo para poder ter mais honra epistêmica quando falar alguma coisa que realmente foi estudada a fundo e não ser papagaio de psiquiatras biológicos que dizem uma coisa da qual não é. Então, as drogas psiquiátricas não geram efeitos colaterais. Vou pegar de novo aqui, eu já falei sobre esse argumento, mas eu acho que ele vale aqui. Fiz aqui uma tradução rápida
Pode ser que esteja meio ruim aqui a tradução, mas eu vou mesmo assim usá-la, porque eu acho que vale a pena nesse momento falar novamente desse livro da Johanna, ou Johanna Moncrief, né? É o mito da cura química, uma crítica, né, sobre o tratamento com as drogas psiquiátricas, né? E ela faz uma divisão fundamental no modelo de drogas dos modelos centrados da doença, de drogas centradas na doença, que são o antibiótico, a insulina e os remédios médicos da medicina objetiva, que tem doenças objetivas visíveis através da visão do tato ou de tecnologias que estão ali objetivamente, em órgãos que estão sendo atingidos. Então, tem o modelo de droga centrado na doença, é o modelo da medicina objetiva, da qual é o modelo que a psiquiatria quer copiar. E ela também separa as drogas que é o modelo centrado na droga, que é as drogas que geram estados anormais de consciência e comportamento, mas que não atingem nada de objetivo como uma doença no corpo. Ela faz essa divisão fundamental, né? E ela escreve isso aqui, ó. O modelo centrado na doença, o modelo das drogas centradas na doença, drogas da medicina objetiva, sugere que os efeitos importantes ou terapêuticos das drogas são alcançados por seus efeitos em um processo de doença particular, que existe, que está lá. Agindo sobre os mecanismos da doença, as drogas movem o organismo humano de um estado fisiológico anormal para um estado mais normal, uma infecção na garganta, por exemplo. Em contraste, diz ela, o modelo da droga centrado na droga, aquele em que ela não atinge nenhuma doença objetiva ou anormalidade fisiológica, sugere que as próprias drogas criam estados corporais ou comportamentais anormais. No caso de drogas que atuam no cérebro ou no sistema nervoso, esses estados envolvem uma alteração na experiência subjetiva ou na consciência do indivíduo. As drogas psiquiátricas são drogas psicoativas, que por seus efeitos neurofisiológicos alteram a vida e o comportamento mental e emocional durante o tratamento. Cocaína, heroína, ritalina é a mesma coisa a partir do modelo de droga centrado na droga, nos efeitos da droga. Por isso que tratamento está aqui entre aspas. Quando consideramos as drogas que são tomadas recreativamente, cocaína, heroína, não temos dificuldade em reconhecer esse fato, que elas alteram o comportamento e a experiência das pessoas. E nos referimos ao estado mental alterado dessas pessoas que as drogas produzem como intoxicação. A pessoa está intoxicada, mas jamais que ela está sendo tratada, né? A gente não diz isso. Nós não somos idiotas, né? Uma psiquiatria biológica é fazer com que a gente seja. A pessoa que está cheirando cocaína, ela não está se tratando de nada. Do jeito que ela fica, ela está completamente intoxicada, tóxico. A mesma coisa com a ritalina. A mesma coisa com o modelo das drogas psiquiátricas. Mas continua aqui a Johanna Moncrief. Não há distinção fundamental entre drogas usadas para fins psiquiátricos e outras drogas psicoativas. Não há distinção científica para elas, como querem nos engrupir a psiquiatria biológica. Todos eles agem no sistema nervoso para produzir um estado de consciência alterada, um estado distinto do estado normal do comportamento daquela pessoa sem drogas. Comportamento daquela pessoa, não do seu desequilíbrio químico no cérebro ou de uma doença mental. Para finalizar aqui, diz ela, a única diferença é que o estado produzido pelas drogas recreativas é, de alguma forma, prazeroso. Por isso que as pessoas procuram, pelo menos instantaneamente.
Enquanto os efeitos produzidos pela maioria das drogas psiquiátricas são experimentadas como desagradáveis e vão gerar todos aqueles efeitos das drogas mesmos que eu li ali no início. Então, sinto muito em dizer, psicólogas, psicólogos, psicanalistas, as psiquiatras, homens ou mulheres, que a justificativa médica para os efeitos colaterais não cola. Uma, porque efeito colateral é uma expressão usada na medicina para drogas que atingem um alvo orgânico, uma doença, ou causas de uma doença específica. Então, não cola com a psiquiatria biológica, até hoje não consegue definir exatamente o que são, qual é a causa, quais são os mecanismos de uma doença mental fisiológica. Não, não é a mesma coisa os efeitos colaterais de um medicamento da medicina objetiva e os efeitos da própria droga psicoativa que a psiquiatria biológica vem dizendo que é um antidepressivo. Não pode ser antidepressivo porque não tem depressão que ela está atacando enquanto algo orgânico. Então, não, o modelo médico objetivo da medicina não cabe para a psiquiatria biológica, a não ser por metáforas ou por outros tipos de interesses sociais, políticos e econômicos. Então, não, essa justificativa médica dos efeitos colaterais das drogas psiquiátricas, que é igual às drogas da medicina objetiva, não cola. Não são a mesma coisa, porque fundamentalmente são entidades diferentes. E entre entidades e categorias diferentes, não se pode dar a mesma explicação epistemológica sem uma explicação mais aprofundada, ainda mais tentando dar a cientificidade de medicina. Então, aqui mais uma falácia lógica, epistemológica e ética, né, da psiquiatria biológica, tentando usar a linguagem, o modelo médico, como justificativa para a ingestão de drogas psiquiátricas e a fundamentação de uma tal doença mental com fundos fisiológicos ou biológicos. Se tiverem sugestões, quiserem comentar, por favor, só comentarem abaixo do vídeo, que na medida que posso, vou aqui pesquisando e trazendo mais informações para vocês sobre a antipsiquiatria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.